Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Olha, a gente, no Direção Segura de hoje, trata de um assunto que é especial por conta do mês das mulheres, né? Mas é uma constatação do que a gente vai falar. Por isso até que a Ludmila está no estúdio conosco, nesse time aqui, né, da manhã de mulheres. Para falar que mulher ao volante é certeza de segurança constante. Com certeza, Ludmila, Fernanda. bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com felicidade que nós podemos dizer que as mulheres são, sim, bem cautelosas ao volante. E isso tem se mostrado nos números, né? Quando a gente verifica os dados estatísticos, o Senatran divulgou e as mulheres, elas correspondem hoje a cerca de apenas 10% dos sinistros envolvendo condutores ao volante. Então, 10% dos sinistros, sejam eles graves ou não, são sinistros provocados por mulheres. Então, o restante, a grande maioria, é infelizmente provocado pelos homens, né? A gente está falando de 90%. Mesmo. Sim. Isso é muito preocupante. E por que isso? Porque as mulheres, elas têm como principal atenção, principal foco, as regras de trânsito. Elas são cautelosas. Elas costumam verificar de fato a velocidade da via. Elas verificam a questão de locais ou não que são possíveis de ultrapassar. Então, tudo isso ajuda, né, para uma segurança viária e aquilo que nós buscamos. É isso aí, gente. Olha, eu conto com a participação, inclusive, de vocês, né? Eu comecei com a brincadeira, mas a Ludmila trouxe dados de uma constatação. Apenas 10% das ocorrências tem uma mulher ao volante. Isso. Né? 90% envolvem homens. Eu quero a tua contribuição aqui pelo nosso WhatsApp, 992994297. Até quem é contra essas informações pode debater conosco, porque a gente está preparada. Sim. Outro dado importante é que nos últimos anos as mulheres, elas aumentaram o número de mulheres condutoras, né? Atualmente nós temos cerca de 29 milhões de mulheres condutoras e ao todo no Brasil nós temos cerca de 83 milhões. Então as mulheres correspondem a 1/3 dos condutores, né? E mesmo sendo 1/3, como eu te falei, nós representamos apenas 10% das pessoas envolvidas como condutores ao volante. Então isso assim é um dado importante, mostra como as mulheres são prudentes e a educação do trânsito, ela tem sido voltada principalmente para que esses sinistros diminuam. Então, o nosso foco hoje principal são os homens, né? Os homens que infelizmente, muitas vezes, eles se arriscam mais, sabe, Fernanda? Eles acham que é possível fazer ultrapassagem mesmo em local proibido. Eles acham que o carro deles tem uma potência maior, então ele pode empregar uma força, uma velocidade maior. E tudo isso pode ocasionar uma insegurança e, no caso, um sinistro. É o que nós não queremos que ocorra, né? Isso está muito parecido, inclusive, com o próprio rescaldo do carnaval, né, Ludmila? Das ocorrências que a gente registrou, isso. Né? A grande maioria das ocorrências foram com homens condutores, né? E nós tivemos, em vários aspectos, melhorias com relação a sinistros, com relação a acidentes graves. E o que nós focamos nas últimas 3 grandes operações, que foram as operações da Rodovida? Nós focamos em educação para o trânsito, porque nós entendemos que com a educação, com a conscientização, nós teremos sim um trânsito mais seguro. Então nós aumentamos em mais de 2.000 operações, 2.000 operações envolvendo verificação de trânsito. Então, nós tivemos muito mais atenção para os condutores, nós tivemos muito mais atenção para a questão também da alcoolemia, de ações voltadas para essa natureza, com o intuito de reduzir os números de sinistros. E, assim, estratégias que a gente usa, né, e que contribuem para esse trânsito mais seguro? Principalmente aumentando essa questão da percepção da mulher. A mulher, por ser mais prudente, ela consegue influenciar o seu redor, né? Vamos imaginar, a mulher, ela vai ter o cuidado tanto com sua família quanto os seus filhos. Então, quando a mulher ela consegue no seu veículo impor, né, que os seus filhos usem os dispositivos de segurança, isso faz com que todos aqueles passageiros estejam seguros. Porque muitas vezes a gente sabe que é difícil para a criança usar um dispositivo de segurança, ou até mesmo para os passageiros que andam no banco traseiro, porque eles acham que se num eventual acidente, eles não vão ser prejudicados.
Então, quando você consegue, vamos dizer, conscientizar aqueles que andam junto a você, isso é muito importante, porque você muda uma estatística. Você utilizar o cinto já vai mudar uma estatística muito importante para nós. Pois é, e assim, falar de carro, eu acho que tem um simbolismo, né? De que o carro, ele é masculino, né? Sim, isso é importante falar. Que o carro também pro menino desde pequeno, pra corrida, não é? Sim, a gente vê muitos mais, hoje ainda nós temos muito mais homens, pessoas do sexo masculino conduzindo veículos do que mulheres. Mas isso tem aumentado a diferença a cada ano, porque hoje a população brasileira, ela é mais da metade de mulheres. No entanto, ainda condutoras, nós temos poucas, perto dos homens, mas a cada ano o número de condutoras tem aumentado em relação aos homens, e isso é bem bacana. O outro dado interessante é que as condutoras profissionais, ou seja, aquelas condutoras de categorias C, D e E, elas têm aumentado também. Nos últimos 2 anos, nós tivemos um aumento de quase 10%. Então, isso é uma forma de desmistificar que o carro seja só para o homem, né? Então, a gente tem visto cada vez mais o quê? Caminhoneiras, condutores de ônibus. E isso é importante, porque como a gente sabe que as mulheres são mais precavidas, né? São mais atentas ao trânsito, elas podem disseminar isso com os seus colegas de trabalho. E é isso que nós queremos. E os riscos, né? A gente está falando aí do benefício, mas existem riscos. Geralmente, quando mulheres estão ao volante, a família toda está junto, né? Sim. Então, tem que ter um cuidado, como você falou, do zelo, do cinto de segurança, mas também de não se tirar a atenção da frente para olhar as crianças atrás. Né? Isso. Um cuidado, a gente vê muitas questões relacionadas à falta de atenção, né? Isso como os condutores como forma geral. E infelizmente hoje um grande vilão do trânsito é a tecnologia, no que diz respeito a você mexer ao celular enquanto dirige, você ter telas enquanto você dirige, tudo isso tira sua atenção. E isso realmente a gente precisa evitar. Pois é, os ouvintes já estão participando conosco aqui, Ludmila, muito legais, tá? Estou tentando colocar esses ouvintes no ar, tá? Mas enquanto isso eu vou adiantando. O Márcio, por exemplo, olha, concorda em tudo, viu? Que vocês estão falando aí. A minha mulher é muito mais cautelosa no trânsito do que ele falando, né? E parabéns para as mulheres condutoras. O Alexandre, concordo plenamente com todas as informações de que as mulheres são muito mais prudentes no trânsito. A minha esposa, principalmente, ela só tem uma dificuldade, é tirar o carro da garagem. Brincadeira, né, gente? Não, mas isso é cientificamente falando. As mulheres acabam que elas têm um menor local de senso de espaço. Então, muitas vezes, por conta desse senso de espaço ser diferenciado, ela pode ter uma dificuldade. Seja para fazer uma baliza, ou seja para tirar o carro do estacionamento, mas isso não tira a questão da precaução dela. Ela, por ser precavida, ela vai ter, por favor, eu preciso de ajuda. Isso é importante também. Se você não está 100% confiante ainda, porque ou é recém-habilitado, ou porque a garagem de fato é pequena, você pode pedir ajuda. Isso é bacana. O Giovanni está dizendo, concordo também, de que a mulher é muito mais prevenida, ela é prudente. Agora, a dificuldade é da mulher ceder passagem. Quando eu preciso entrar numa via e quem está passando na faixa lá, né? É uma mulher, ela não dá passagem. Ai, meu Deus. É uma percepção? Ele está perguntando. Olha, aqui. Eu acho que não é a percepção. Eu digo como também condutor. Eu digo que... Nós falamos isso há um tempo atrás da questão da faixa da esquerda, lembra? As pessoas têm dificuldade em dar passagem pela faixa da esquerda. Muitas vezes elas acham que estão na velocidade da via, então elas têm direito de estarem lá. Não. Lembre-se, você está na velocidade da via, mas tem um condutor mais rápido que você é obrigado a ir para a direita, para você dar a passagem. Então, eu acho que isso, infelizmente, é um senso comum errado de vários condutores. Agora, mulher ao volante, eu acho que o nosso risco maior é o risco da segurança, não do acidente, né, da colisão, mas da abordagem que a gente sofre, né? Teve um episódio ontem, um sequestro. Em São Paulo. Infelizmente, as mulheres, elas acabam sendo alvo mais fácil de furtos, de assaltos, de roubo. E nesse contexto, infelizmente, as mulheres são vulneráveis, né? E isso faz com que elas possam estar mais vulneráveis no que diz respeito a serem surpreendidas, né? Infelizmente.
O que você aplica no seu dia a dia, Ludmila, exatamente para ajudar outras mulheres que estão nos Então, ouvindo, né? principalmente na grande cidade, né? Se você vai fazer vai entrar na sua garagem e você verifica que existem carros ali que podem ter alguém dentro, ou verifica pessoas estranhas, tente dar a volta no quarteirão, não entre naquele momento. Se você não tem a segurança de que aquele momento ali é um momento seguro, por quê, Fernando? O tempo que você gasta para abrir e fechar a garagem é o tempo que os assaltantes vão te abordar. Então você tem que estar muito atenta na região que você vai fazer a aproximação. Isso também vale principalmente quando você for estacionar o veículo. Se naquele local que você vai estacionar tem pessoas que podem sim vir a te abordar. Então a gente tem que ter essa, vamos dizer, essa precaução para não sermos, então, vítimas da violência. Uma coisa assim que eu até apliquei no meu dia a dia também, se eu estou num lugar, né, que eu vejo que tem a possibilidade de um estacionamento coberto, né, e a outra possibilidade, às vezes, muitas vezes, o externo é gratuito, mas o coberto, eu prefiro pagar, mas tá num ambiente que é monitorado, minimamente, né, monitorado. Sim, a gente sabe que a gente pode ser vítima até mesmo nesses ambientes shoppings, né? Só que é bem melhor você pagar para estar no shopping, por exemplo, do que você estacionar no local ermo e ter que se deslocar. Então, não vale a pena essa insegurança pelo valor do estacionamento. Porque essas pessoas, elas nos monitoram, né? Sim. Então, a gente tem que... observando as nossas compras ali. Justamente, a gente tem que sempre se antever. Por isso que você aproximou da sua casa, verifique alguns carros que possam estar estacionados diferente do usual, ou pessoas que estejam dentro do carro, você vai achar que são pessoas que estão desembarcando de algum veículo de aplicativo ou vizinhos, mas na verdade são pessoas que podem estar te aguardando. Entrar e sair com crianças no carro, esse tempinho também, né? Nossa, que a gente coloca cinto em todo mundo. Isso é muito. Sempre foi um risco. Isso sempre foi um risco, isso continua sendo. Então, quando você fizer isso, faça em locais que são considerados seguros, né? Principalmente quando você fizer em frente à escola, né, da criança, em locais que estão sendo vigiados, faça isso sempre dentro da sua garagem. Não deixe para fazer do lado de fora da sua residência. Então, procure fazer toda essa dinâmica que demora mais dentro da sua garagem. E se não tiver como, sempre verifique antes de entrar com os seus filhos quem está ao seu redor. Se não, dê mais uma volta antes de entrar no veículo. Aquela paradinha que a gente dá para esperar alguém chegar, para embarcar ou para desembarcar. Muito ali perigoso. O carro já tá ligado. Muito, o carro está ligado. E ali que o ladrão, né, infelizmente pode te abordar para levar tanto seu veículo e muitas vezes no desentendimento ou numa circunstância incomum, eles podem vir nunca reajam, né? Nós falamos isso, mas a gente nunca sabe o que uma pessoa que está ali disposta a te assaltar, como que ela está, se ela está em plena faculdades mentais ou se ela está com uso de drogas, né? E isso pode ser muito, muito perigoso para nós. E também, assim, deslocamentos muito longos, a gente precisa de fazer paradas, né? Precisa. Quando nós temos deslocamentos longos, façam paradas em locais considerados seguros. Não são todos os pontos de paradas nas rodovias que são considerados seguros, mas os pontos, existem pontos que são aqueles das rodovias que nós temos tanto o posto quanto a loja de conveniência, quanto alguma outra lanchonete. Normalmente são esses os que nós recomendamos que façam as paradas. O Maison, tá nos ouvindo? Perfeitamente. Estamos eu e Ludmila aqui fazendo uma ampla defesa. A direção feminina. Me conta aí sua experiência. É sua esposa, não é isso? Isso, a minha esposa. Inclusive ela está aqui presente comigo e eu acredito que seja de fato uma verdade que as mulheres são muito mais cautelosas mesmo no trânsito, em relação à velocidade da via, em relação às sinalizações. Tanto que quando a minha esposa está dirigindo, eu estou no banco do carona, gera uma certa inquietação, porque a gente subentende que está devagar demais, assim, vamos chegar atrasados, mas na verdade é uma prudência necessária. Entendi. Como é que é o nome da sua esposa? Letícia. Ô, Letícia. Oi. A gente não é só copiloto não, né? Não é não. Parabéns, Letícia, parabéns. É importante realmente você
verificar a velocidade da via. A gente sabe que muitas vezes os condutores, né, eles verificam que a via está limpa, como se a gente não tem carro e tal, e querem empreender uma velocidade maior. Mas lembre-se, a velocidade da via, ela tem uma regulamentação, ela tem uma velocidade máxima para te garantir uma segurança. E você está certíssima, tá, Letícia, em manter a velocidade, porque você está prezando não só pela sua segurança, da sua família, mas por todos que utilizam ali a rodovia. Isso aí, já diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Justamente. Né? E eu vou te falar, tá? A diferença que você faz de 80 para 110, por exemplo, que já é considerável, isso vai te garantir 1 ou 2 minutos na sua viagem. De fato, não vale a pena o risco que você vai colocar toda a sua família. Letícia e mais, obrigada, viu? Obrigado, um abraço. Obrigada. Um abraço para vocês. Tem mais um ouvinte, é o Alexandre. Alexandre, conta a sua história. Alô, tudo bem? Bom dia para todos, bom dia, Fernanda e todos os ouvintes. Pois é, eu só tenho a agradecer a minha esposa, né? Porque ela é aquela pessoa que está do meu lado, quando eu estou assim no copiloto, ela só fala aquilo que é o certo, né? Não olha para o celular, não atende o telefone na hora que estiver dirigindo, entendeu? Preste atenção no sinal, preste atenção no pedestre. E eu acho que isso aí já é um fator positivo, né? Das mulheres, elas serem cautelosas, né? Atenciosas. Eu fico feliz por isso, né? Minha esposa, graças a Deus, ela dirige muito bem, né? Ela encara uma estrada, né, que for preciso. E eu acho que nós, maridos, temos que ouvir mais as nossas esposas mesmo, né? Que elas são muito sábias, né? Nós somos, às vezes, assim, como se diz, acho que a gente sabe tudo, né? Não, eu vou conseguir, eu vou fazer, mas não é por aí não. O trânsito hoje em dia, primeiramente, educação, né? Educação e prudência. E aí, vai embora, né? Se você manter essa linha, não acontece nada. É isso. Excelente, Adoramos, né? Excelente comentário, é isso mesmo, é isso que nós temos reforçado. Homens, ouçam mais suas esposas. De fato, a prudência da mulher, ela tem que ser copiada, e nós temos reforçado a educação para o trânsito nesse sentido, no sentido de que as legislações devem ser respeitadas para que todos assim possam ter uma viagem tranquila, que possam ir e voltar em segurança. Isso aí. Obrigada, Alexandre. Isso, é um prazer. Ó, fechando com o Elias. O Elias disse assim, ó, a mulherada tá de parabéns no trânsito. Inclusive o seguro é mais barato. Muito sai no nome mais, da mulher, verdade, tá? verdade. Eu acredito que vários homens pedem para colocar o seguro no nome das mulheres, não é? Porque sai mais barato. É isso. Ó, Ludmila Tavares é inspetora da Polícia Rodoviária Federal, veio gentilmente aqui no estúdio hoje para a gente bater esse papo, né, de que as estatísticas, né, mostram que os sinistros envolvendo mulheres, eles são infinitamente menores, são mesmo, gente, 10% contra 90% dos homens. Então, aproveitem, né, para refletir sobre esses dados. Né, nós estamos falando da Semana da Mulher, então nós temos sim que enaltecer aquilo que é bom. Sabemos que temos muito a melhorar no cenário como um todo, no cenário brasileiro, mas nós ficamos super felizes em saber que as mulheres estão seguindo a cartilha como devem e sendo exemplo, né? É isso que nós queremos, um trânsito com segurança. É isso. Obrigada, Ludmila. Eu que agradeço, a PRF que agradece em nome de todos.